Olá, eu sou o Eduardo Veloso. E eu sou o Felipe Veloso e você está no canal Dois Eles pelo Mundo. Bom, nós vamos contar a nossa experiência. Foram 2 viagens com a Air Europa e nós vamos falar um pouquinho sobre essas 2 viagens. As aeronaves são boas, a gente pode dizer que são modernas, né? São confortáveis na medida do possível, porque é uma viagem de 11, 12 horas, né? Nas 2 viagens nós compramos aquela poltrona conforto, que de conforto só tem o nome, mas ela tem um pouco mais de espaço para você esticar as pernas. Então o primeiro voo foi em 2015, eu saí de São Paulo no dia 23 de dezembro, estava muito calor, eu ia para Paris, mas eu ia fazer uma parada em Madrid, ia ficar alguns dias em Madrid, eu ia ficar até o dia 28, a nossa expectativa era chegar dia 24 de dezembro, só que o voo atrasou muito em São Paulo, atrasou mais de 3 horas para sair. Se não me engano, meu voo era umas 4 horas, foi sair às 7 horas da noite. Nós chegamos em Madrid umas 10 horas da manhã, e o horário previsto era 5 horas da manhã, 5h30. E para nossa surpresa, ficamos esperando a nossa bagagem, e a bagagem não chegou. Muitas pessoas ficaram sem bagagem, nós fomos fazer a reclamação lá na loja da Air Europa. Aí nós fomos informados que devido ao calor de São Paulo e a aeronave está lotada, eles deixaram as malas de quem ficaria em Madrid em São Paulo e nos entregariam somente no dia 25. Quer dizer, 24 de dezembro em Madrid, sem roupa, sem o básico que nós precisávamos, quer dizer, tive que correr para comprar outras coisas que eu precisava por causa desse problema da Air Europa e sem dar nenhuma satisfação. E na volta não foi diferente. No dia 28 nós fomos para Paris, não tivemos problema nenhum, só que quando nós voltamos no início de janeiro, o voo de Paris para Madrid atrasou muito, e o voo de Madrid para São Paulo foi assim, nós tínhamos que sair, acho que era 7 horas da noite, nós saímos de lá, acho que era meia-noite. Quer dizer, não foi uma boa experiência com a Air Europa. E agora nós vamos contar da viagem que nós fizemos agora em abril de 2019 também com eles. Aí tem aquela coisa, né? Você pode pensar, ele contou a experiência dessa primeira viagem, eu não estava nessa primeira viagem. Pode ter sido uma coincidência, uma situação única no meio de muitas? Pode. Mas aí a gente teve uma segunda experiência, então, né? A minha primeira experiência com a Air Europa, a segunda experiência dele com a Air Europa, quando nós fomos para Paris em abril de 2019. O voo que estava previsto para as 2 da tarde do dia 15 de abril de 2019 só foi sair no dia 16. Inicialmente era apenas um atraso, né? Daquela hora para o embarque, não acontece o embarque e aí fica todo mundo sem explicação, já começa a gerar aquela tensão. Imagina isso passando aí 30 minutos, 40, 50, 1 hora, 1h30 e a gente não tinha tido nenhuma informação. O que eles falavam, que eles iam trazer uma peça, que a aeronave que estava vindo de Madrid para São Paulo traria a peça que era para substituir a peça que estava com problema do nosso voo, né? E acabou não acontecendo isso. Então eu sei que foi ali pelo menos 2 horas até alguém nos dar a informação de que o voo, que a princípio estaria cancelado, aguardando a chegada dessa peça, o voo foi cancelado. E como aquele era o último voo do dia para o destino que a gente precisava, que é fazer uma escala em Madrid, somente no dia seguinte. Isso é o melhor. E aí... Então, e aí depois de muito cansaço realmente, eles resolveram colocar a gente num hotel em Guarulhos. Só que como era muita gente, o voo estava cheio de novo, nós ficamos andando para lá e para cá no aeroporto sem o mínimo de orientação, até eles conseguirem espalhar todo mundo que estava nos ônibus e levar para o hotel, para que nós pegássemos o mesmo voo no dia seguinte para Madrid.
Foi um baita transtorno essa parte, não tinha um funcionário para nos dar informação. E aí eu me lembro que surgiu um homem lá, que um anjo de Deus na nossa vida, que aí ele falou, não, peraí, vamos aqui. E aí todo mundo começou a meio que seguir aquele homem, ele foi até o lugar e a gente chegou num transporte que já direcionou a gente para um hotel, porque se dependesse dos funcionários, nem eles tinham informação, né? A culpa não era nem dos funcionários, é que realmente nenhuma informação para eles não tinha. Embora a gente ficou sabendo depois pelo taxista que levou a gente pro hotel, ainda lá em Guarulhos, que era uma coisa que acontece frequentemente, né? Mas parecia que eles estavam lidando com uma coisa que nunca acontecia. Aí nós fomos pro hotel, dormimos, no outro dia saímos para ir pro aeroporto para pegar o nosso bendito voo. Mas aí antes disso, a gente chegou até o hotel sem saber o horário do voo. Olha, vão ligar no seu apartamento, vão avisar o horário. Ninguém ligou, já meia-noite alguém ligou para nos dar uma informação de que a gente tinha que estar lá no aeroporto pelo menos às 5 da manhã. Aí nós chegamos 5h30 da manhã, 5 horas da manhã no aeroporto, pegamos um voo, demorou um pouco ainda, atrasou, mas pegamos um voo e chegamos no final da tarde, início da noite em Madrid. E aí foi outra confusão, porque não tinha voo para Paris naquele dia. E aí foi assim, olha, foi uma situação muito difícil, porque não tinha ninguém preparado para atender todo mundo que estava naquele voo. E agora já a dificuldade de você já não estar no país falando a língua portuguesa, né? E a gente foi para um hotel. Aí colocaram, olha, foi assim, foi uma sorte. Nós ficamos uma maior guerra ali na hora, porque tinha umas pessoas se formando, todo mundo correndo atrás das pessoas da Europa, eles não sabiam o que fazer. Aí surgiu um assunto de que assim, olha, tem uma fila ali que vai ser a primeira que vai pro hotel. Eu lembro que eu entrei na fila, chamei o Felipe, falei, vamos, nem sei se é a nossa, mas vamos. Resumindo, fomos para um hotel, chegamos no hotel lá, já era bem tarde, era mais de 10 horas da noite, não tinha jantar, não tinha nada. Nossa última refeição foi o que a gente foi servido no almoço do voo. Do voo, isso. E aí tudo bem, dormimos, acordamos no outro dia, tomamos o café e fomos para o aeroporto. Tinha um shuttle esperando a gente e nós fomos para o aeroporto. E aí chegou no aeroporto, para nossa surpresa, na hora de fazer o check-in, as pessoas do check-in também não sabiam o que fazer. E aí chamou a coordenadora, que chamou não sei quem, que chamou não sei quem. Com muito custo, eles vieram nos atender, né? Aí tudo bem, conseguiram um voo, nos encaixaram num voo, só que as nossas poltronas eram juntas e não tinha poltrona junta. Nós tivemos que ir separado. E aí sim, chegamos em Paris, aos trancos e barrancos. Como não era um tempo de voo muito grande, então acabou que não foi tão ruim o fato de ser separado. 2 horas, né? Se fosse um período maior, isso ficava mais complicado. Agora sim, nos causou muitos problemas. Primeiro porque o hotel de Paris, nós íamos pagar no check-in. Eu até mandei um e-mail pro hotel, quando nós estávamos ainda no aeroporto de Guarulhos. Aliás, no aeroporto de Madrid, eu mandei um e-mail falando que nós íamos chegar só no outro dia. Nós chegamos lá e a recepcionista falou que nós tínhamos perdido a reserva, porque não avisamos que íamos atrasar, foi um estresse, até que ela conseguiu um quarto pra gente. Só que nisso nós perdemos... Esse foi o primeiro susto, sem contar a gente já chegou lá cansado por todo o transtorno que foi da viagem. E à noite também. Aí chegamos na recepção, a funcionária da França falando em inglês. Francês, o inglês, e a gente tentando entender, e aí a informação não tem quarto para vocês. Não, e aí foi legal porque a gente já tinha reservado para aquele dia, pro dia que nós chegamos, no dia anterior, um dos passeios, tínhamos pago já, que era o Montparnasse. Perdemos, porque foi no dia anterior. No dia que nós realmente chegamos, nós tínhamos reservado o Louvre, só que nós chegamos no Louvre, era às 6 horas da tarde, quer dizer, não conseguimos ver nada, estávamos exaustos, não conseguimos ver nada. No dia seguinte nós íamos para Disney, estávamos só o pó da rabiola. Quem é fã de Disney vai querer matar a gente, porque a gente não conseguiu ficar até o final para ver aquele show que tem no final. Então essa é a dica que a gente deixa aqui. Não marque os seus passeios para os primeiros dias da viagem, a não ser que não tenha outra data, né? Se tiver a possibilidade, deixa para o 3º, 4º dia, porque a gente não aproveitou o Louvre. Fizemos de uma forma muito rápida, porque nós estávamos muito cansados. E também a gente já chegou lá às 6 da tarde, ele fechava acho que às 8 aquele dia, então não lembro o dia direito. Não tinha, mesmo que a gente quisesse explorar, não ia ter mais um tempo suficiente para isso. Perdemos o passeio do Montparnasse, que era
todo mundo fala que era super legal, pagamos antecipado, a gente sempre compra os ingressos antecipadamente e perdemos também. Resumindo, a nossa experiência com a Air Europa não foi boa. Nós voltamos no final do ano passado para lá, aí nós não fomos de Air Europa, fomos com outra empresa para não corrermos o mesmo risco, né? Então é isso aí, acho que a gente falou tudo que a gente precisava falar aqui desse voo. Até se você tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários pra gente. E a gente vai estar aqui sempre compartilhando as nossas experiências de viagem. Nós dois somos apaixonados por viagens, então a gente vai estar compartilhando as nossas experiências. Então curta o canal, siga a gente, ative o sininho para você receber, porque tem muitas coisas. Nós vamos dar muitas dicas de viagem, vamos fazer muitos roteiros. Então aproveite, porque a gente vai trazer bastante coisa legal. Sugestões de vídeo também, manda pra gente aqui. Com certeza. Bom, Então, brigadão. tchau, Fiquem com gente. Deus. Tchau, tchau.